Ó, viu essa quociente, né? Essa inequação do quociente? Não se assuste. O que você vai fazer? Você vai chamar, né, a primeira equação de alguma coisa e a segunda equação de outra. Aqui eu vou chamar a primeira equação de f de x. Tá? F de x. Então, f de x é igual a x quadrado menos 9, certo? Menor do que zero. E vou chamar a segunda de g de x. Primeira coisa que tem que fazer, chama x mais 1. As inequações de alguma coisa. Fiz isso aqui, já tenho meio caminho andado. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o estudo dos sinais de uma por uma. Então, eu vou fazer o estudo dos sinais aqui de f de x. Fazer o estudo dos sinais. Vou fazer o estudo dos sinais de g de x. Estudo dos sinais de g de x. E depois eu vou fazer o que ele está pedindo. O que ele está pedindo? O quociente. Então, eu vou fazer o f de x, que é a primeira equação, sobre g de x. Então, vai ficar f de x sobre g de x. Tá? Que também é um estudo do sinal. Então, o que diz aqui a primeira equação? Ó? Diz que x ao quadrado menos 9 é menor do que zero. Só que eu vou esquecer agora o menor. E eu vou resolver como se fosse uma equação normal. Né? Então, eu vou igualar isso aqui a zero. Porque aí eu vou conseguir fazer x sendo igual a 3. Né? A gente sabe que, por se tratar de uma raiz, vai ser mais ou menos 3. Beleza? Por isso que eu posso dizer, né, que eu posso falar que é mais ou menos quando eu faço igual. Tá? Quando eu faço menor ou maior, no caso aí na equação, eu não posso falar que é mais ou menos 3. Eu tenho que respeitar o que a equação está pedindo. Beleza? Então aqui eu sei que vai ser menos 3 e aqui eu sei que vai ser 3. Só lembrando que isso aqui é uma equação do segundo grau, né? Essa primeira f de x. Então aqui seria uma parábola. Só que eu não vou pôr a parábola. Por quê? Porque a gente sabe que na parábola os valores centrais entre menos 3 e 3 vão ser os valores negativos, né? A gente já fez isso. E os valores à esquerda de menos 3 positivo. E os valores à direita de 3 positivo. Por quê? Porque quando a gente coloca a imagem aqui, né, as ordenadas, o y, todos os valores que a gente pegar à direita de 3 vão ser positivos, vão corresponder a um valor positivo aqui nas ordenadas. E todos os valores que eu pegar à esquerda de menos 3 vão corresponder, por exemplo, um ponto aqui, vai corresponder a um valor no y, certo? Positivo. Aqui é positivo. Então, só que quando eu pegar um valor entre menos 3 e 3, por exemplo, um valor aqui, vai corresponder em um valor negativo em y. Né? Então, é por isso que eu digo que o centro é negativo. Tá? Beleza. Esse é o estudo sinal da inequação, ou melhor, da equação do segundo grau. Agora, a equação do primeiro grau, se a gente olhar, vai ser como? Vai ser x mais 1 igualando a zero, x igual a menos 1. Então, eu vou pôr aqui x, né, igual a menos 1. Ela é uma função crescente, né, do primeiro grau, porque tem caráter positivo, não é negativo. Então, é uma função assim, beleza? Onde a direita dela vai ser positivo e a esquerda negativo, tá? Bom, aqui eu vou colocar esses mesmos valores. Menos 1, aqui 3 e aqui menos 3. Ok? E agora eu vou ter que fazer o estudo dos sinais. Bom, aqui, vamos começar aqui pela direita do 3. A direita do 3 é positivo. E a direita do menos 1 também é positivo, ó, valores positivos. Então, quando eu dividir mais por mais, é a mesma regra de sinais de multiplicação. Quando eu dividir mais por mais, vai ficar mais. Então, eu posso dizer que valores maiores do que 3 vão ser positivos, certo? Só que, se eu olhar aqui, entre 3 e menos 3, eu tenho valores negativos, certo? Então, essa pequena parte aqui, ó, de menos 1 até 3, eu vou ter menos vezes mais. Ou melhor, menos dividido por mais. E menos dividido por mais, respeitando a regra dos sinais, vai ser menos.
Então, eu posso dizer que valores entre menos 1 e 3 vão ser negativos, tá? E aqui também vão ser valores negativos, né? Entre menos 3 e 3. Só que aqui, à esquerda de menos 1, também vai ser valor negativo. Então, negativo dividido por negativo vai dar positivo. Então, entre menos 3 e menos 1, valores positivos. Só que aqui continua sendo valores negativos, porque está à esquerda de menos 1. E à esquerda de menos 3 é valores positivos. Então, mais dividido por menos vai dar menos. Tá? Então, o que eu tenho que olhar? O que ele está pedindo? Você pode ver que aqui deu menos, aqui deu mais, aqui deu menos, aqui deu mais. Ele está pedindo o quê? Isso daqui seja menor do que zero. Se isso daqui tem que ser menor do que zero, então isso daqui tem que ser negativo. Então, eu tenho que olhar para onde está negativo. Aqui está negativo, aqui está negativo. Então, vamos lá, vamos começar por menos 1. O x, para ser negativo, né, para essa inequação ser negativa, o x pode ser maior do que menos 1. O x maior do que menos 1 compreende esses valores até 3. Só que também o x, nesse caso, ele vai ter que ser menor do que 3, certo? Porque aí ele vai pegar daqui, voltando para cá até menos 1. E também o x, ele pode ser menor, né, do que menos 3. Então o x pode ser menor do que menos 3, porque aí ele vai pegar os valores negativos. Tá bom? Então, colocando isso daqui, né, essa mesma coisa aqui, em um formato matemático, vou apagar aqui rapidinho, ficaria assim. O x pode ser menor do que menos 3, ou menos 1 menor do que x, menor do que 3. Tá? É a mesma coisa que eu coloquei lá, só que aí tem um formato matemático. Ainda assim, se eu quisesse, né, colocar isso, por exemplo, numa notação de intervalos, eu poderia colocar que esse intervalo de menos 3 vai até o menos infinito, né, até o menos 3, união com menos 1 e 3. Tá? Mas, geralmente, a gente utiliza essa primeira aqui.